E deu ruim aí para a senhora Michele Bolsonaro. Desmoralização total para a Michele. Por quê? Porque a Michele Bolsonaro, ela apoiou muitos candidatos e candidatas. A grande maioria foi derrotado e derrotada. Mas o que chamou a atenção na extrema-direita e na esquerda foi que a Michele foi ao Rio de Janeiro para um evento com o Ramagem, que também foi derrotado. Nesse evento, ela deu uma crise de estrelismo. Ela se recusou a tirar foto com candidatas à vereadora do PL. Não tirou foto com nenhuma candidata. Ali pegou bem mal para ela. Muita gente falou que ela estava ali. Ela foi pro evento, ela correu pro camarim dela. Tem até camarim privado. Só recebeu ali o Ramagem, a esposa do Ramagem e mais 2 ou 3 pessoas. Fez o discurso dela, voltou pro camarim e foi embora correndo sem falar com ninguém e ignorando aí inúmeros pedidos que até o pessoal da cúpula do PL do Rio fez para ela, tira foto com o pessoal. Não tirou. Ok. Mas ela teve tempo de visitar a Jojo Todinho. Jojo Todinho, cantora aí nacionalmente conhecida e que ficou muito conhecida, principalmente na esquerda, porque ela defendia pautas LGBT. E aí, ela ficou muito conhecida, o público LGBT votou nela em massa, ela foi campeã da Fazenda com voto em massa. Eu lembro no ano que ela foi campeã, nas redes sociais, o pessoal LGBT fazia lá campanha pra Jojo, pra ela ser campeã, foi campeã. E aí, inclusive na final ela foi contra um cantor chamado Biel, que tinha sido cancelado porque ele deu crise de machismo aí várias vezes. Ele foi machista aí com várias mulheres, então tinha essa coisa aí de pauta progressista. Olha, a Jojo, toda progressista contra esse cara machista, ela ganhou a final, tal. Aí ela vai lá, tira foto com a Michele Bolsonaro, diz que é bolsominion. Ela namorava um militar, já tava na cara que era. Mas diz que é bolsominion raiz, que sempre foi, que ela é de direita, conservadora, e que isso de pauta LGBT ela nunca defendeu. E ainda foi cancelada pelo pessoal LGBT, né, pelos movimentos, e tirou a música dela do ar. Pra falar, ó, não sou mesmo, não gosto de vocês que se danem. Pegou mal, né? Pegou bem mal. A Jojo tirou foto com a Michele pra promover 2 coisas. Primeiro, a candidatura do pai dela, a vereadora no Rio de Janeiro. E segundo, para promover um projeto Jojo 2026. Ela quer ser deputada em 2026. O problema é o seguinte, ela pode renegar aí quem a tornou rica e famosa e tentar mudar de lado e ir aí para a extrema direita e defender aí os valores fascistas que sempre estiveram aí na cabeça dela. Só que o pessoal fascista não acolheu ela não. Nem com o apoio da Michele. Deu pra ver que a Michele é uma péssima cabo eleitoral. Além de muita gente aí que ela fez campanha ter perdido a eleição, ter levado surra nas urnas. O que acontece foi o seguinte, o pai da Jojo Todinho teve menos de 4.000 votos no Rio de Janeiro. Menos de 4.000. Tá aqui a foto das 2 fascistas. E aí o que ficou aí de lição, e a Jojo não entendeu, ela gravou um vídeo depois aí dizendo que ficou aprendizado, foi muito bom, vamos comemorar sim, porque aprendemos muito. Comemorar uma lapada que levou nas urnas, eu nunca vi. O que ficou, que parece que ela não aprendeu, mas que ficou bem claro é o seguinte, o pessoal da extrema-direita não vai acolher a Jojo Todinho. Vai precisar de muita campanha aí nos próximos 2 anos para tentar convencer 60, 70 mil otários do Rio de Janeiro a votarem nela. Porque o pessoal que gostava dela não vota mais nela e não gosta dela. Não gosta mais dela. E o pessoal que já não gostava dela vai passar a não gostar. Porque os bolsonaristas, na hora de votar na urna, eles vão ter gente ali que é bolsonarista raiz, vão ter Carlos Jordi, vão ter não sei quem, vão ter esse pessoal aí que é bem fascista, sempre foi, e vão ter também a Jojo como opção. Ela vai ser a última das opções desse pessoal. Então vai ser bem difícil ela conseguir se eleger a qualquer coisa. E na maioria dos estados vai ser bem difícil. Mesmo se ela mudar aí o domicílio eleitoral dela, vai ser bem difícil. E a Michele Bolsonaro, mesmo tentando, gravando vídeo para rede social, dizendo, ó, a Jojo é das nossas, também provou aí que a Michele conversa com o eleitorado bolsonarista, com o eleitorado mais evangélico. E é um eleitorado que tende aí a não votar sempre na extrema-direita, porque esse eleitorado vota em quem o pastor manda, mas muitas vezes não vai votar em alguém ali que é de direita e tal. Mas a Michele fala, vote nesse cara aqui. Esse eleitorado fala, pô, mas o pastor tá mandando votar em outro, Michele. Gosto de você, mas pô, o pastor mandou votar em outro. Não em quem você mandou.
Então, ela não é uma excelente cabo eleitoral aí, pelo menos para esse tipo de cargo. Para prefeito, para governador aí, que todos fecham questão em um nome, pode até ser, como aí com apoio maciço de igrejas, que em algum lugar ou outro os candidatos apoiados por ela tenham algum sucesso, mas para vereador, não. Então, deu ruim aí para Michelle, para Jojo e para vários bolsonaristas. Para você ter ideia, em 41 cidades, bolsonaristas que foram presos, terroristas, pelos atos do dia 8 de janeiro do ano passado, foram candidatos e candidatas. E eles estavam exibindo tornozeleiras, alguns colocaram o número, né? O número geralmente é o número do partido, e aí depois tem 3 números, né? Geralmente não, sempre é para vereador. E alguns colocavam o número 22801, porque 801 é referência ao 8 de janeiro, 801. Vários aí, teve um dos caras que colocou como nome na urna preso político. Muitos aí estavam fazendo a campanha dizendo que, olha, eu fui preso pela ditadura do Alexandre de Moraes. Isso prova que eu sou de direita raiz, não sou esse pessoal aí, vote em mim. Pois bem, em 41 cidades diferentes, eles fracassaram. Foi um fracasso total. Nem os próprios bolsonaristas votaram nos terroristas aí do dia 8. Um dos motivos é o seguinte, o bolsonarismo está murchando muito. Outro dos motivos é o próprio Bolsonaro, depois aí do dia 8 de janeiro, começou a falar que quem fez baderna e tudo mais eram petistas infiltrados. Então, quando algum bolsominion chega lá e fala, eu sou de direita, eu tava lá no dia 8, eu fui preso, alguns bolsonaristas menos radicais falam, esse deve ser um dos petistas infiltrados, que nós bolsonaristas jamais faríamos isso. E aí, a própria narrativa que o Bolsonaro disseminou fez com que muitos bolsonaristas, e olha, eu vou falar, pro cara que tem muitos apoiadores, como o Bolsonaro, tem milhões, esse é o tipo de apoiador que ele jamais deveria largar a mão, que é aquele que vai lá e é até preso por ele. Não é fácil ter alguém que gosta tanto de você a ponto de querer ser preso por você. E o Bolsonaro tinha esses apoiadores, ele fez o quê? Ele largou de mão e ainda ficou soltando boato de que na verdade eram petistas infiltrados, e aí fica uma generalização, porque uma coisa é você falar, olha, fulano, cicrano e beltrano, esses aqui são petistas infiltrados, dá nome, foto e tal. Os outros não, eram patriotas que estavam lá pelo Brasil e tal. Mas não. Quando ele fala que quase todos eram petistas infiltrados, vai ficar ruim. Aí mesmo ele defendendo lá o Clériston, o terrorista que morreu na Papuda, mesmo ele fazendo isso, para alguns bolsonaristas, fica aquela, você tá abandonando a gente. Já fugiu para os Estados Unidos, quando estava tudo acontecendo. Agora abandona. E aí, some-se isso ao fato do bolsonarismo estar morrendo, acontece o quê? Uma derrota eleitoral enorme para esse pessoal. Para você ter ideia, o primo, que alguns dizem que era namorado aí do Carlos Bolsonaro, o Léo Índio, ele foi candidato a vereador. Ele também não se elegeu. Olha, o cara que é primo do Carlos Bolsonaro estava lá também no dia 8 de janeiro. Não foi preso. Até hoje eu me pergunto por que o Alexandre de Moraes não prendeu o Léo Índio. Eu lembro que eu fiz essa pergunta uma vez no Plantão Brasil no ano passado, e aí falaram, Thiago, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não denunciou ele, porque ele é amigo da família. E aí o Augusto Aras é cachorrinho do Bolsonaro, não denunciou ele. Denunciou outros vários, mas ele não. Tá, mas o Gonê entrou já faz tempo, né? Tem todas as provas. O Léo Índio gravou vídeo lá. Deu tempo do Gonê aí, ó. São aí quase 10 meses aí de mandato do Gonê. Já deu tempo dele denunciar o Léo Índio e o Léo Índio ir pra jaula. Mas até agora nada. Foi candidato, mas não foi eleito. A coisa tá feia aí pros bolsonaristas. A Carla Zambelli, o marido dela, foi candidato a prefeito no Ceará. Marido da Carla Zambelli. Eu vou te mostrar o resultado para você ter ideia de como está o bolsonarismo raiz. Pois bem, lembre-se, Caucaia no Ceará, cidade pequena, tinham só quatro candidatos a prefeito, tá? Agora só tem 2, porque 2 foram eliminados aí, sobraram os 2 primeiros para o segundo turno. Aí vamos lá. Aqui esse ficou em primeiro, do PSD, segundo ficou do PT, terceiro, marido da Carla Zambelli. Último! O marido da Carla Zambelli não conseguiu nem passar de ninguém. Ficou na lanterninha lá, na eleição no Ceará. Alguns vão se perguntar, Thiago, mas por que o cara foi candidato no Ceará? Porque ele é de lá. A Carla Zambelli é de São Paulo. Realmente, se ele fosse candidato aí no interior de São Paulo,
com a Carla Zambelli aí de cabo eleitoral, talvez ele ficasse em penúltimo, pelo menos não ficava segurando a lanterninha. O último a sair, apague a luz. Quem vai apagar a luz é ele, é o último. Fica aí, ó. Foi um candidato do PT para o segundo turno contra um no PSD. Eu fico na dúvida, o Lula vai entrar em campo no segundo turno? Porque, olha, o PT cresceu quase 40% aí nessa eleição, sem apoio nenhum do Lula, mas zero. Lula, alguns falam, eu vi aí, gente do governo dizendo que ó, foi um cálculo político do Lula. E até o Kassab, que foi o maior vencedor aí das eleições, inimigo declarado do Bolsonaro, dizendo que o Lula fez esse cálculo para não melindrar o Centrão, porque o Lula tá focado nas pautas nacionais. E ele sabe que se ele fizesse muita campanha contra os candidatos do Centrão, o Centrão poderia aí agora, nas próximas votações de final de ano e em algumas ano que vem, poderia retalhar o governo. E o governo tem que aprovar o orçamento do ano que vem. E o Lula quer um orçamento muito grande para obras de infraestrutura, que é exatamente para geração de empregos. E aí o Centrão podia ferrar o governo nisso. E o Centrão já está bem arisco com o governo, porque o Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula, tirou aí o acesso deles ao orçamento secreto. Está bem limitado o acesso deles ao orçamento secreto. E o Lula vai entrar numa briga aí agora, em novembro, para colocar menos emendas de bolsolão, de orçamento secreto. Então, o Lula tem algumas brigas pela frente, então não queria uma briga. Só que agora tem uma aí, ó. E em Fortaleza, tem um candidato do PT contra um bolsonarista raiz do PL. O Lula tem que entrar, né? Tem que entrar na briga. Tem lá em Porto Alegre o cara que inundou a cidade inteira contra a Maria do Rosário. O Lula tinha que entrar, né? Aí ele entra contra o Boulos. Se for ver, o Boulos também tá contra um cara que é do Centrão, que é o MDB do Nunes, é partido do Centrão. E também é um partido que vota com o governo Lula nas pautas econômicas. Então por que pode apoiar o Boulos e não pode apoiar candidatos do PT em outras cidades? Tem umas coisas que eu fico sem entender e falta comunicação aí do Lula, pelo menos para explicar, sabe? Explicar mais ou menos aí, a gente poder fazer uma análise, porque senão fica todo mundo no escuro. Ninguém entende porque que o Lula largou de mão eleição municipal. A eleição municipal é muito importante depois em 2026, porque os prefeitos, eles fazem dobradinha com os candidatos a deputado. E aí muitos dos vereadores eleitos vão ser candidatos a deputado em 2026. E aí eles usam o fato de que muita gente não pensa nisso. Quem é vereador, coisa que o pai da Jojo não é, quem é vereador tem direito à verba de gabinete. E aí tem direito a ter assessoria, tem direito a gastar verba pública para comunicação, para impulsionamento em rede social. Então esse pessoal que é vereador ou vereadora e vai querer ser candidato em 2026, eles têm uma vantagem muito grande contra quem não é. Uma pessoa que fala, nossa, eu sou bom de rede social, vou ser candidato em 2026. Tá, é você contra os atuais deputados que têm verba de 120 mil por mês para ter assessoria de comunicação e de tudo mais, tem uma verba quase infinita para contratar impulsionamento nas redes sociais sem nenhum tipo de fiscalização. Ou seja, esse pessoal vai crescendo as próprias redes até 2026 de maneira aí com dinheiro público, enquanto quem não é vereador nem deputado não tem isso, e quem é vereador tem também direito à verba de gabinete, verba aí para impulsionamento, ou seja, fica desigual. Por isso que é tão importante a esquerda eleger muita gente nas eleições municipais. E quem é prefeito faz dobradinhas com os candidatos do próprio partido, que vão ser candidatos a deputado depois. O prefeito vai lá, pede voto pro cara. Geralmente prefeito tá em ano de eleição, entrega um monte de obra, aí na entrega de obra fala, vote aqui no candidato a deputado, ou em quem já é deputado aqui, ou no meu vereador que vai ser candidato a deputado, porque ele vai trazer mais verba para a cidade. Aí o pessoal que tá lá no comício vai lá e vota. Então, agora tá, isso aí tem uma pressão, e eu tô liderando essa pressão para que o Lula comece a entrar aí no segundo turno, ou pelo menos escolha algumas cidades, que tem cidade que tá aí esquerda contra o bolsonarismo raiz. É isso. Para evitar aí que esse pessoal ganhe e para tentar eleger aí mais gente de esquerda. Enquanto isso, os bolsonaristas estão amargando a derrota, tentando falar que não, o PT foi o principal perdedor da eleição, olha, o PL elegeu mais prefeitos que o PT. O PL já tinha mais prefeitos que o PT. O PL é um partido do Centrão. A maioria dos prefeitos que o PL elegeu são do Centrão. E usaram o nome do Bolsonaro para se eleger em cidades aí do sul do país, algumas cidades aí que são cidades bem nazistas. E aí o que acontece? Esse pessoal, na primeira vai trair o Bolsonaro. Na primeira, não é na segunda ou terceira. Na primeira oportunidade eles vão trair o Bolsonaro. E esse pessoal, se precisar lá na frente, dependendo do panorama político, eles fecham com a esquerda também.
Porque o PL, inclusive dos 90 deputados do PL, 30 a 40 já fecham com o Lula. Em pauta econômica e em outras pautas. 30 a 40. Quer dizer, quase metade do partido aí já fecha com o Lula. Dos prefeitos eleitos também, boa parte. Então eles ficam aí comemorando um negócio. E a verdade é o seguinte, a imprensa tenta falar para desacreditar as pessoas e desanimar as pessoas. Ah, a esquerda diminuiu. Como é que a esquerda diminuiu se o maior partido aumentou 40%? Não tem como diminuir aumentando 40%. Ah, Thiago, mas o PSOL não elegeu ninguém. Mas o PSOL tinha 5 prefeituras. Tira 5 do PSOL e o PT ganhou mais de 50 a mais do que na última. Ou seja, a esquerda aumentou. Aquela esquerda que a direita gosta, essa sim foi pro ralo. Realmente diminuiu mesmo. Agora, a esquerda aí que tenta aí melhorias reais pro Brasil, essa aí cresceu. E tudo indica que nas próximas eleições tende a crescer mais. Claro que tem que ter estratégia até esse momento. Tem que o Lula entrar em campo aí na comunicação mais, que o Lula tá bem sumido na comunicação. O governo Lula tá mais ou menos sem pauta. Quando a popularidade do Lula mais aumentou, eu vou falar aqui, foi quando o Lula começou a bater no Campos Neto. E eu fiquei aqui mais de um mês falando, o Lula tem que bater no Campos Neto por causa da taxa de juros criminosa do Brasil. Aí o Lula bateu no Campos Neto, teve gente aí dentro do Lula que ficou bravinho porque, mas a Globo está criticando o Lula. A Globo News teve a pior audiência da história. As pessoas pararam de assistir porque eles estavam mentindo sobre o Lula. E aí depois as pesquisas mostraram, a popularidade do Lula aumentou fora da margem de erro pela primeira vez no governo, que ficava sempre aumentando, caía, aumentando e caía, mas caindo no geral. Aí pela primeira vez aumentou e voltou a popularidade do início do governo. E mais de 66% dos brasileiros disseram na pesquisa que estava a favor do Lula nessa briga aí. Quer dizer, ele pegou uma pauta que toda a população estava a favor. É isso que o Lula tem que fazer, pegar essas pautas para si e começar a usar isso. E a esquerda tem que começar mais a usar a pauta trabalhista nas eleições, seja municipal, seja federal, porque as pessoas querem saber de quê? O trabalhador que está com o seu celular, ele quer saber de ter um iPhone novo daqui a pouco. O trabalhador que está pegando ônibus, ele quer saber de comprar uma moto, de comprar um carro. O cara que está indo de carro, ele quer saber de comprar um carro com ar-condicionado daqui a um tempinho. O que está de carro de ar-condicionado, que já é classe média, a classe média geralmente tende a não votar mais na esquerda. Esse cara quer saber de ter um carro melhor ainda, melhor que o do vizinho dele. E é isso que a esquerda faz com as pessoas. A esquerda faz com que a vida das pessoas vá melhorando. A esquerda tem que mostrar isso para as pessoas. Ó, você vai conquistar isso que você quer, mas você tem que votar na gente e tem que usar isso como pauta e parar de ficar falando de pauta que é extremamente impopular. Pauta impopular, você pode, depois de eleito, você pode ir lá e conversar com a população, mas antes da eleição, não. Senão você não se elege. E aí não tem como. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!